Vou começar a gravar, tá, doutora? Boa noite a todos. É com imenso prazer que a 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo André, presidida pela doutora Andrea Tartucci, tem a honra de recebê-los para o 4º dia da Semana Jurídica 2021. Compõem a nossa mesa virtual doutora Andrea Tartucci, presidente da 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo André. Dr. Wagner Iene, advogado, Microsoft Certified System Engineer. Não sei se eu falei certo. Presidente da Comissão de Direito Digital e Proteção de Dados da 38ª subseção da OAB. Dr. Antônio Vital Barbosa, advogado criminalista empresarial, professor de Direito Penal, Processo Penal e Direito Ambiental. Delegado de polícia aposentado pelo Estado de São Paulo, presidente da Comissão de Direito Comercial da 38ª subseção da OAB Santo André, membro da Comissão de Direito Digital, também da 38ª subseção, graduado em Direito pela Universidade Brás Cubas em 1996, especialista em Direito Penal pela Escola Paulista da Magistratura em 2003, mestre em Direito pela Universidade Metropolitana de Santos em 2014. E o doutor Cristiano de Souza Oliveira, advogado condominialista e consultor jurídico há mais de 25 anos, mediador judicial e privado cadastrado perante o CNJ e o TJSP, presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB São Paulo, subseção de Santo André, integrante do Grupo de Excelência de Administração Condominial GEAC do CRA São Paulo, vice-presidente da Associação dos Advogados do Grande ABC, autor do livro editado pelo Grupo Direcional Sou Síndico e Agora, reflexões sobre o Código Civil e a vida condominial em 11 lições. Professor de diversos cursos das áreas condominial e imobiliária. Assessor de relatoria da 4ª Câmara Recursal da OAB São Paulo. Eles são os nossos 3 palestrantes da noite. Essa que vos fala, Priscila Kogan, atualmente diretora de comissões da OAB Santo André. Hoje abordaremos o tema LGPD e sua aplicação no setor comercial e condominial. Uma boa noite a todos e todas. Eu passo a palavra para a doutora Andrea Tartucci, presidente da 38ª subseção da OAB de Santo André, para as suas considerações iniciais. Obrigada, Priscila. Boa noite a todos e a todas, meus amigos, minhas amigas, advogados e advogadas que estão aqui hoje presentes no nosso 4º dia da Semana Jurídica da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Santo André, em celebração ao mês da advocacia. É um prazer enorme recebê-los na nossa casa, ainda que neste ambiente virtual, porém não menos acolhedor. Inicio os trabalhos da noite cumprimentando os meus amigos, meus seletos amigos que esta mesa compõe. Então, gostaria de fazer meus cumprimentos especiais, primeiramente para a doutora Priscila Kogan, que é a nossa mestre de cerimônia, mas também nossa diretora de comissões e a organizadora desta Semana Jurídica. Mais uma vez, surpreendendo a todos com seu brilhantismo, com seu preparo, com a sua capacidade, por estar arregimentando nomes tão ilustres para trazer maiores conhecimentos para a nossa advocacia. Muito obrigada, doutora Priscila, por todo o seu empenho, sua dedicação e por estar todas as noites, sem falta, aqui nos nossos webinários, né? Faça sol, faça chuva, cai conexão, mas ela está aqui presente conosco. Muito obrigada, gratidão enorme, em nome da 38ª subseção da Ordem dos Advogados. Cumprimento também meus amigos, todos presidentes de comissões que pertencem à nossa OAB de Santo André e hoje prepararam um evento brilhante, magnífico.
LGPD e sua aplicação tanto no setor comercial quanto no setor condominial. Hoje nós temos 3 expertises para falar sobre o tema e trazer inúmeras contribuições para o nosso crescimento. Eu quero cumprimentar meu amigo e gentleman, como eu sempre falo, Dr. Wagner Iene, nosso presidente da Comissão de Direito Digital, que está à frente de Direito de Informática, LGPD, e realmente tem trazido suas contribuições há muitos anos para a nossa subseção. Meu reconhecimento e minha gratidão pelo seu trabalho que vem realizando não só em Santo André, mas também para todo o estado de São Paulo. Dr. Wagner, com suas importantes contribuições e as suas cartilhas, os seus manuais, ele alcança a advocacia bandeirante. Então, ele é a referência, como eu sempre digo, ele é uma pérola aqui na nossa subseção. Então, eu empresto ele de vez em quando, né, Wagner, com muito carinho, para que outros colegas também de outras subseções compartilhem da sua experiência e do seu brilhantismo. Muito obrigada. Cumprimento aqui também meu amigo Dr. Antônio Vital Barbosa, que hoje está a presidir a Comissão de Direito Comercial e que tem feito também um trabalho magnífico, especialmente também agora com a propositura de um novo curso para a nossa ESA, Priscila. A Escola Superior de Advocacia vai apresentar agora um curso que será capitaneado aí pelo Dr. Vital para falar sobre direito econômico penal. Fica aí também já o convite para os amigos para participarem, as inscrições já estão abertas. Então, Dr. Vital, muito obrigada por estar junto nesse trabalho voluntário da Ordem dos Advogados, contribuindo com seu conhecimento e trazendo novas contribuições. Muito obrigada. Dr. Antônio Carlos, Dr. Cristiano de Souza de Oliveira, falha minha, me perdoe, nosso amigo, presidente da Comissão de Direito Condominial, vice-presidente da Associação dos Advogados do ABC, com um currículo enorme, e está aqui hoje também para palestrar, aliás, um dos maiores expertise na área condominial. Seu currículo já precede todas as suas habilidades nessa área. Então, muito obrigada, gratidão enorme. Você que também não hoje está presidente da Comissão de Direito Condominial, mas também já contribuiu em outras situações para a nossa subseção, inclusive, doutor Vital, foi nosso diretor de eventos em outra gestão e fez um trabalho magnífico, irretocável. Então, meus cumprimentos, meu reconhecimento por todo o seu trabalho. Então, hoje nós estamos aqui no 4º dia do nosso encontro, desse especial da Semana Jurídica. Parabenizo todos que estão presentes, cumprimento também o doutor Diniz, que eu vejo que está aqui, que é nosso diretor da assistência judiciária, desejando a todos um excelente webinar. E em nome da 38ª subseção, declaro os abertos os trabalhos dessa noite. Muito obrigada e com a palavra a doutora Priscila. Obrigada, doutora Andréa. Eu passo a palavra para o doutor Wagner Iene para início dos trabalhos. Obrigado, doutora Priscila. Eu quero inicialmente cumprimentar a doutora Andréa Tartucci, em nome de quem cumprimento todos que compõem essa mesa, cumprimento toda a nossa audiência, e devo dizer que a doutora Andréa Tartucci é muito generosa, né? Agradeço as suas palavras, eu sei que elas ultrapassam a realidade, mas eu fico muito feliz de ouvi-las. E a senhora que merece os meus cumprimentos, tem propiciado já há bastante tempo que as comissões temáticas, não só a Comissão de Direito Digital e Proteção de Dados, possam realizar trabalhos, porque a gente recebe muito apoio da subseção, e é importante que isso seja dito, né? Esses eventos eles só são possíveis porque há um grande trabalho de organização e é aí que nós conseguimos fazer um pouco, né? Dividir um pouco do que a gente consegue aprender nos trabalhos da comissão. Então, o mérito dos trabalhos das comissões, eu tenho certeza, é da organização da nossa subseção, está capitaneada aí pela doutora Andréa Tartucci. Então, muito obrigado pela oportunidade. Sem tomar mais tempo, eu vou iniciar aqui o compartilhamento da minha tela.
porque me cabe, neste evento, fazer uma introdução sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, para que depois sejam tratados assuntos voltados para a área condominial, para a área do comércio em geral, que são necessidades de adequação encontradas nessa área, e eu tenho certeza que esses assuntos chamam muito a atenção da nossa audiência, porque a aplicação prática sem dúvida, o ponto mais importante nesse momento de adequação. Mas, começando a minha apresentação, eu gostaria de dizer que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, o tratamento de dados pessoais, ou a preocupação com o tratamento de dados pessoais, não é coisa tão recente. O movimento legislativo, ele começou na década de 70, na Alemanha, na França. Inclusive, a França tem uma lei de 1978 tratando da proteção de dados pessoais. É óbvio que na Europa pós-guerra há uma série de elementos históricos que motivaram a criação de normas de proteção de dados pessoais. Mas, de qualquer maneira, esse é um assunto que já vem sendo enfrentado há bastante tempo. Perto de nós, aqui, a Argentina já tem uma lei de proteção de dados desde 1994, o México desde 2010. Então, o mundo tem trabalhado, do ponto de vista legislativo, para proteger dados pessoais há algum tempo. E o Brasil também se movimentou nesse sentido. É importante também dizer que esse movimento legislativo foi intensificado em razão de que o avanço tecnológico tem permitido o tratamento, a manipulação de dados pessoais em grande volume e para funções que cada vez mais podem trazer um caráter abusivo, um caráter que atinge direitos fundamentais do cidadão. Quando surgiram os computadores, lá na década de 90, não que surgiram, mas que eles começaram a se tornar mais conhecidos, as informações, os dados, eles eram registrados. Então, a gente tinha uma fase que era a fase descritiva. Eu tinha dados pessoais e registrava isso. A tecnologia evoluiu e nós fomos para uma fase conhecida como diagnóstica. Então, os dados eram registrados, analisados, para que eu pudesse entender o que aconteceu. Eu compreendia o passado. A tecnologia foi evoluindo, a fase seguinte se chama preditiva, e o objetivo era guardar dados, analisar dados para prever o que poderia acontecer. Então, a gente tem uma fase aí de utilização de sistemas de business intelligence e coisa do gênero. Com o advento das redes sociais e a evolução da tecnologia, surge a fase prescritiva, onde eu não só consigo prever o que vai acontecer, mas eu interfiro em como aquilo vai acontecer. É como se eu pudesse manipular a informação para que aquilo que eu desejo se realize. E isso aconteceu, a gente tem alguns casos emblemáticos, mas a Cambridge Analytica, o escândalo da Cambridge Analytica, que interferiu ou ajudou na eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, que interferiu na opção pelo Brexit na União Europeia, deixou claro que a manipulação de dados de forma abusiva, sem regulação, poderia conduzir a sociedade ou deixar a sociedade à mercê de quem detém o controle da informação. Mas, atualmente, a gente tem a fase cognitiva, onde o conhecimento acumulado é capaz de tomar decisões com a utilização do que se tem chamado de inteligência artificial. Então, toda essa evolução tecnológica justifica a criação de normas por meio de leis, de regulamentos, que fazem com que se evite abusos.
A gente teve a Diretiva 95 na União Europeia, o Marco Civil da Internet no ano de 2014, a GDPR na Europa em 2016, entrando em vigor em 2018, e a LGPD, promulgada em 2018, que entrou em vigor em 2020. Mas, do ponto de vista legislativo, até para detalhar um pouco melhor o que aconteceu, a gente percebe que o Brasil ele iniciou um debate sobre o tema no ano de 2010. Então, mesmo no Brasil, essa temática ela não é tão recente. Em 2014, nós tivemos o Marco Civil da Internet, que tem controlado a captação de dados por meio da internet, que regulou, pelo menos inicialmente, essa questão. Em 2016, na Europa, a GDPR, que é o regulamento que incorporou em todos os países membros normas mais rígidas com relação ao tratamento de dados. A GDPR entrou em vigor em maio de 2018. Eu lembro muito bem desse momento, e naquela oportunidade eu ainda achava que demoraria um pouquinho para o Brasil ter uma lei de proteção de dados, mas pouco tempo depois, em agosto de 2008, foi uma surpresa para muitos de nós, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a Lei 13.709, foi sancionada. Nós tivemos algumas complicações, como, por exemplo, o veto em relação à criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, em razão de um vício de iniciativa, corrigido depois pela medida provisória 869, que foi convertida na Lei 13.853, que criou finalmente a Autoridade Nacional de Proteção de Dados em 2019. A lei ela entrou em vigor em agosto de 2020, né? Teve um período de vacácio de 24 meses. No entanto, as sanções administrativas poderiam ser aplicadas apenas a partir de 1º de agosto de 2021, que já passou. As sanções elas só não são aplicadas ainda porque a autoridade está criando um regulamento para a aplicação dessas sanções. De forma bastante importante, ouviu a sociedade por meio de audiências públicas, então esse processo acabou demorando um pouco mais, mas eu acho que o caminho é esse mesmo, né? Ouvir a sociedade e criar normas que possam trazer segurança jurídica. A gente deve olhar para essa lei como uma lei que deixa claras as regras em relação ao tratamento de dados pessoais, porque havia legislação suficiente para tratar o assunto, mas sem regras claras em relação ao tratamento, o que podia criar muita insegurança jurídica. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ao invés, na minha opinião, de trazer uma regulação dura e que atrapalha as empresas, pelo contrário, ela traz regras claras que permitem que haja mais investimento, que traz segurança jurídica. Além do que, o Brasil passa a estar apto para receber dados de países que passam a requerer esse grau de segurança para que seja possível fazer a transferência de dados. E a gente poderia perder competitividade se isso não existisse. A Argentina já tinha desde 94 e isso poderia, e vinha já representando um problema de competição. Com a Lei Geral de Proteção de Dados, o Brasil passa a integrar uma lista de países que têm legislação sobre o tratamento de dados pessoais. Isso traz um momento novo de conformidade, as empresas buscam se adequar. A LGPD aumenta o dever de proteção de dados, ela cria direito para os titulares e, além de obrigações em relação a notificações de violação de dados. A gente sabe que existem muitas situações em que os dados pessoais se tornam acessíveis de forma ilícita e isso tem trazido uma série de problemas para toda a nossa sociedade. Então, com a vigência plena da LGPD, surge um movimento de evidenciar
a conformidade, né? As empresas, os agentes de tratamento passam a precisar mostrar que estão cumprindo a lei. A lei traz uma série de fundamentos. É natural que o respeito à privacidade, a autodeterminação informativa, a liberdade de expressão, entre outros, estejam ali entre os fundamentos da lei. Mas o que eu gostaria de destacar é que, além de uma lei que protege o titular, é uma lei que busca o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento tecnológico e a inovação. Então, não é uma lei que veio para represar o avanço tecnológico, pelo contrário, ela veio para criar uma estrutura jurídica segura para que os investimentos em tecnologia, para que o desenvolvimento econômico possa realmente acontecer. A lei traz também uma série de princípios que norteiam o tratamento de dados, como, por exemplo, a não discriminação, a transparência, eu devo dizer como que os dados são utilizados, a finalidade, se eu digo que coleto dado para uma determinada finalidade, eu devo seguir de fato isso, a adequação, eu devo tratar o dado dentro daquela finalidade, ou seja, o tratamento tem que ser proporcional para o atingimento daquela finalidade. O princípio da necessidade diz que eu não posso coletar mais dados do que o necessário para o atingimento da finalidade. O princípio da segurança diz que quem coleta, quem trata dados pessoais deve cuidar dos dados pessoais. E aí a gente espera que casos como um caso emblemático que aconteceu no começo de 2020, onde uma loja usava currículos, obviamente um documento com dados pessoais, para embalar os produtos que vendia, já não aconteça mais. Então, eu sei que é um exemplo simples, mas a gente percebe que não só os grandes vazamentos são um problema, mas os vazamentos que acontecem nos pequenos negócios também podem expor o cidadão, e a lei traz uma preocupação com a segurança sempre que houver o tratamento de dados pessoais. A lei define o escopo no sentido de que está submetido à Lei Geral de Proteção de Dados todo tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Ou seja, eu não limito a aplicação da lei aos dados tratados com o uso do computador. Os dados que estão em arquivos em papel também são objeto da lei. Dados que podem ser tratados por pessoa natural ou por pessoa jurídica. Então, a empresa, que é uma pessoa jurídica, a sociedade empresária, que é uma pessoa jurídica, está sendo monitorada, vamos dizer assim, pela lei, mas a pessoa natural também. Então, o advogado autônomo, o médico autônomo, eles também são agentes de tratamento dentro do que a lei estabelece. Então, essa lei regula o tratamento de dados pessoais, também no meio digital, por pessoa natural, por pessoa jurídica. É importante, então, entender o que é tratamento e o que é dado pessoal, para saber aonde eu tenho que tomar algum cuidado. O dado pessoal é o dado que identifica ou que torna identificável a pessoa natural. A lei, ela, além de indicar que o dado pessoal é esse dado que identifica ou torna a pessoa identificável, ela cria um tipo de dado especial, que é o dado pessoal sensível. Esse dado, em tese, pode criar uma situação de vulnerabilidade e discriminação. Então, ela estabelece um controle mais rigoroso para dados como a origem racial, convicção religiosa, opinião política. Existe um rol de dados que são tratados como dados sensíveis e, para esses, o tratamento é ainda mais rigoroso. Alguns exemplos bem simples, do que são dados pessoais. O nome, o apelido de uma pessoa, o perfil de consumo, o endereço IP, o RG, o telefone, o e-mail, o endereço residencial.
qualquer dado que identifica ou pode identificar, tem potencial para identificar uma pessoa natural, é um dado pessoal. Um CNPJ não é um dado pessoal, porque ele identifica a pessoa jurídica. Então, esse dado não é regulado pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, dado pessoal é o dado associado a uma pessoa natural, associado do ponto de vista de identificar ou tornar identificável. E o que é tratamento? Tratamento é toda a operação realizada com dados pessoais. Pronto. A lei traz alguns exemplos: coleta, produção, classificação, transferência, entre outros, mas qualquer coisa que eu faço com dado pessoal é uma operação de tratamento. Então, se a gente volta lá para o artigo 1º, qualquer atividade que você faz com dado pessoal, nome, RG, CPF, entre outros, vários dados, você está tratando dado pessoal. E, às vezes, o dado nem identifica de forma direta a pessoa, torna-la identificável apenas, né? Quando você, por exemplo, indica algumas características que podem levar à conclusão de quem é o titular daquele dado. Existem exceções, a lei ela diz que, por exemplo, o dado pessoal que é tratado por uma outra pessoa natural, mas sem fins econômicos, meramente para fins particulares, não está submetido à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, por isso que, por exemplo, a minha lista de contatos, no meu telefone particular, dos meus amigos, né, essa lista, em tese, não estaria aí sob a égide da Lei Geral de Proteção de Dados. Existem outras exceções, né? Os dados jornalísticos, artísticos, acadêmicos. É óbvio que existem algumas regras aqui que a gente não vai detalhar, mas existem exceções à aplicação da lei. A lei ela traz alguns papéis, e é importante entender quem é quem dentro desse universo, porque eu tenho os agentes de tratamento, que são aqueles que fazem a utilização do dado pessoal, que fazem as operações de tratamento. Os agentes de tratamento podem ser o controlador ou o operador. A lei traz o titular de dados, que é a pessoa natural, pessoa física, eu, você, todos que estão assistindo ou participando desse evento. O encarregado de proteção de dados pessoais. A lei europeia, inclusive, chama o encarregado de Data Protection Officer, DPO. Eu não gosto muito de utilizar essa referência, porque, primeiro, que eu entendo que o papel do encarregado e o papel do DPO, eles não são exatamente os mesmos, mas o importante é que a lei ela nomeia como encarregado, ela atribui um nome para esse papel, e eu prefiro, então, utilizar o nosso nome, né, que é encarregado. O encarregado é uma pessoa física ou jurídica indicada pelo controlador, pelo agente de tratamento, pode ser também pelo operador, mas a lei obriga o controlador. E o encarregado ele é o ponto de conexão entre o controlador e o titular de dados, e o ponto de conexão entre o controlador e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É ele que vai ajudar ou se organizar para fazer com que o controlador cumpra a lei, e ele também vai fazer esse papel de conexão, seja com a Autoridade Nacional ou com o titular de dados. Eu sei que a abordagem ela não é muito aprofundada, mas a ideia realmente é trazer alguns conceitos mais elementares. Os agentes de tratamento, como eu disse, são denominados como controlador ou operador. O controlador é aquele que determina o que vai acontecer com o dado, e o operador é aquele que pode ajudar no tratamento do dado. Por exemplo, uma empresa, eu tenho lá um portal de vendas na internet. Esse portal é o controlador do dado. Mas esse portal precisa contratar uma transportadora para fazer a entrega dos produtos que são comprados. Então, essa transportadora ela vai operar os dados
atendendo às decisões do controlador. Uma empresa que terceiriza a folha de pagamento, né? O controlador é a empresa, a segunda empresa que faz a folha de pagamento é um operador. Então, o operador ele meramente segue as decisões do controlador. A diferença entre esses dois agentes é o poder de decisão. E o operador, muitas vezes, ele também é controlador a depender da atividade que ele desempenha, né? Mas não vamos entrar nessa seara aqui agora. O encarregado de proteção de dados, como eu já disse, ele deve ajudar o agente de tratamento a se adequar, ele deve ser um ponto de conexão com o titular de dados, ouvir reclamações do titular, tomar providências. Ele é que vai buscar a Autoridade Nacional de Dados para reportar algum incidente, ou então para aplicar internamente as novas regulações. Esse é um papel importante. A OAB, inclusive, já disse que o advogado ele pode funcionar como encarregado, porque o encarregado pode ser uma pessoa física ou jurídica, pode ser empregado da empresa, pode não ser empregado da empresa. É um papel interessante e é fundamental a existência do encarregado dentro das organizações. Hoje, todos os agentes de tratamento precisam nomear um encarregado. A lei ela pode dispor de quem não vai precisar nomear um encarregado, mas hoje todos precisam ter um encarregado de proteção de dados. Eu tenho certeza de que a autoridade nacional ainda vai dizer quem não precisa ou quem precisa ter esse papel, porque é isso que acontece na Europa e nós temos aproveitado muito da experiência europeia para implementar nossa legislação, e eu não tenho dúvida de que nós vamos implementar também essa questão, porque lá nem todos precisam ter um DPO, a norma indica quando isso é necessário. Mas hoje, antes que a autoridade regulamente, todo agente de tratamento precisa ter um encarregado, especialmente o controlador. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados é um órgão da administração pública encarregado por implementar, fiscalizar a aplicação da lei. Foi criado de forma meio que conturbada por conta de um vício de iniciativa na lei, mas corrigido depois. Não é uma autarquia, não é uma estrutura independente, está ligada ainda à presidência da República, há então uma certa questão aí de independência que se discute, mas isso pode mudar no futuro. Mas, de qualquer maneira, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que tem a função de elaborar regulamentos, fiscalizar o cumprimento da norma e aplicar sanções, tem feito, na minha opinião, um excelente trabalho. Tem criado, na medida do que é possível, textos esclarecedores, que parece que com muita tranquilidade, dentro do que é capaz de fazer, criado as regulações necessárias. É óbvio que a gente tem que, quando eu falo que está fazendo bem, considerando a pouca estrutura, o pouco orçamento que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados tem até esse momento. O que acontece no tratamento de dados é que se cria a ideia de um ciclo de vida dos dados pessoais dentro do processo de tratamento. A gente está muito acostumado com a ideia de que eu coleto dados pessoais e de que esses dados são meus. Se eu coletei, eu criei o banco de dados, esses dados são meus. Isso não é verdade, nunca foi verdade, e a lei agora esclarece que não é verdade. Os dados são sempre dos titulares e nunca de quem trata esses dados. Então, há necessidade de se respeitar um ciclo de vida que começa com a coleta, o processamento necessário para atingir as finalidades, eventual compartilhamento, eventual armazenamento, mas que sempre culmina, em algum momento, com a eliminação ou a anonimização. Então, os processos de tratamento de dados vão sempre culminar
com a eliminação do dado pessoal. O tempo de eliminação, o tempo de tratamento pode ser longo, mas em algum momento isso vai acontecer. É óbvio que todo o tratamento deve estar norteado pelos princípios da lei e deve trazer uma hipótese autorizadora. A lei traz 10 bases legais, que são hipóteses autorizadoras do tratamento. Então, eu posso tratar o dado pessoal quando, por exemplo, eu tenho consentimento do titular, ou quando eu tenho que cumprir uma obrigação legal, ou para a proteção ao crédito. Nós não vamos entrar aqui no mérito dessas bases, mas eu preciso atender a uma delas, senão eu não posso tratar o dado pessoal. Existem bases que são mais abrangentes, como, por exemplo, o legítimo interesse do controlador, né? Que podem ser utilizadas aí em algumas situações com muito cuidado, né? Não vou entrar no mérito disso nessa nossa conversa, mas é importante olhar para isso. Para não ficar muito fora do palpável, né? Eu criei aqui um exemplo de tratamento bastante simples, como, por exemplo, quando eu faço uma venda e preciso emitir uma nota fiscal. Então, eu coleto do titular os dados necessários para a emissão da nota fiscal. E aí, eu tenho que respeitar o princípio da necessidade. O que eu preciso para emitir a nota fiscal? Eu não preciso saber o time para o qual aquele titular torce para emitir a nota fiscal, então eu não posso coletar aquele dado. O tratamento que eu faço tem que ser adequado para atender a finalidade. Então, eu não posso usar aquele dado para uma outra situação que não seja a emissão da nota fiscal. Nesse exemplo, eu faço a emissão da nota fiscal, atinjo a finalidade, mas eu tenho que, por conta de uma lei ou de um regulamento, manter os dados armazenados por certo tempo. A legislação tributária me obriga a manter aqueles dados, eu não posso apagar. Então, eu vou manter os dados até que aquele tempo passe, e aí sim os dados vão ser eliminados. Então, lá no final, o dado vai ser eliminado. Qual que é a finalidade? Emitir a nota fiscal. Qual a base legal? Por exemplo, cumprimento de uma obrigação legal, que é emitir a nota fiscal, armazenar o dado por um determinado tempo, passou aquele tempo, eu vou excluir o dado. Esse é o ciclo de vida do dado pessoal dentro do agente de tratamento, dentro do controlador, ou dentro do operador que faz a operação de tratamento em nome do controlador. Além de a lei trazer uma estrutura para que o dado pessoal possa ser tratado, princípios que devem ser respeitados, um ciclo de vida que deve ser respeitado, hipóteses autorizadoras do tratamento, se aquela hipótese não for encontrada, o tratamento não pode acontecer. Além disso, a lei traz também direitos para os titulares. Primeiro, que a lei deixa claro que a pessoa natural é a titular do dado. O dado é do titular, não é de quem coleta, não é de quem trata. E a lei traz alguns direitos que podem ser exercidos pelo titular, como, por exemplo, a confirmação da existência de tratamento, o acesso aos dados. Eu posso buscar saber se esses dados foram compartilhados. Eu posso buscar correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados. Eu posso solicitar a anonimização, bloqueio ou eliminação dos dados que são desnecessários, excessivos ou tratados não em conformidade com a lei. A portabilidade de dados para outros fornecedores. Eu posso revogar o consentimento. Por isso que a base do consentimento ela acaba trazendo muito problema e dentro de um processo de adequação eu deveria, na medida do possível, evitá-la. Porque o titular tem o direito de revogar o consentimento que ele me deu. Eu tenho o direito, perdão, solicitar a revisão de decisões tomadas automaticamente com base em tratamento automático e peticionar diante da autoridade nacional para reclamar do tratamento de dados.
Então, veja só, o titular ele pode reclamar para a autoridade pode tomar medidas de fiscalização. É interessante dizer também que os agentes de tratamento eles têm que estar preparados, porque o titular de dados ele pode os prazos para que alguns desses direitos sejam exercidos são prazos muito pequenos, como por exemplo confirmar a existência do tratamento, o prazo de acordo com a lei é imediato, 15 dias se eu quero um relatório mais completo. A autoridade pode mudar esses prazos, mas hoje a gente percebe que se os controladores, né, os agentes de tratamento não estiverem minimamente preparados, esses direitos não vão ser atendidos. Isso pode dar margem para demandas judiciais, para reclamações para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Isso pode gerar ações de fiscalização. Por exemplo, eu acredito pouco ainda nas ações de fiscalização por conta da estrutura da autoridade, porém, acordos com outros entes, como, por exemplo, o PROCON, estão sendo celebrados, então, talvez a autoridade use braços de terceiros, e isso possa ampliar a ação de fiscalização. Do ponto de vista das penalidades, nós temos as penalidades que podem ser impostas de forma administrativa pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Essas penalidades elas vão desde uma advertência até uma aplicação de multa. A lei hoje fala que a multa ela pode ser de até 2% do faturamento da empresa no último ano, deduzidos os impostos, limitada essa multa a 50 milhões, é uma multa menor do que a multa europeia, lá a gente não tem um limite de valor, né? É o percentual do faturamento, então para empresas que faturam muito, a nossa multa é menor. Existe um projeto de lei que quer mudar a redação dessa multa, porque hoje a multa é por infração, e eles querem aplicar a multa, não mais por infração, mas permitindo, no caso de reincidência, a majoração. Então, se trata de um projeto de lei ainda que trata dessa questão das penalidades que envolvem o pagamento de multa. Então, a autoridade nacional, a depender da gravidade, a depender da conduta do agente de tratamento, pode aplicar uma destas penalidades. Lembrando que a aplicação é administrativa, não depende de uma ação judicial, e a lei ainda está sendo regulamentada nesse ponto, por isso que a autoridade não está ainda aplicando essas sanções, mas a partir de 1º de agosto elas já poderiam ser aplicadas. Além das penalidades administrativas, a gente tem a responsabilidade civil dos agentes de tratamento. Há uma responsabilidade importante, porque o não cumprimento da lei pode caracterizar ato ilícito, isso pode gerar necessidade de reparação dos danos. E existe muita discussão ainda sobre se trata de uma responsabilidade objetiva ou subjetiva. A lei ela dá pistas de que a responsabilidade é subjetiva na mesma medida que dá pistas de que é objetiva. Então, me parece que a gente vai ter aí um trabalho para a jurisprudência, em algum momento, talvez, uma súmula ou um entendimento aí consolidado indicar, mas por enquanto ainda é difícil de firmar uma posição se trata de responsabilidade objetiva ou subjetiva. Mas tudo leva a crer que os agentes de tratamento devem se preocupar com o cumprimento da lei e evitar qualquer tipo de penalidade. Apesar de que eu não sou muito adepto desse discurso da penalização. Eu acho que as empresas que fizerem um trabalho de adequação vão descobrir melhor como aproveitar os dados que já mantêm e vão trazer isso como um diferencial competitivo. Né? Dizer que eu trato dado pessoal virou diferencial competitivo e a gente vê isso em diversas campanhas publicitárias de grandes empresas, como no caso da Apple, do Banco Itaú, que tem trazido essa questão aí como um diferencial competitivo. Essas eram algumas introduções que eu
que eu fiz aqui nesse nosso começo de conversa. Eu quero agradecer pelo tempo, espero não ter tratado aí com muito tempo essa introdução, e quero passar de volta a palavra para a doutora Priscila Poga, para que sejam chamados os próximos palestrantes. Obrigada, doutor Wagner. Eu vou passar a palavra para o doutor Cristiano de Souza Oliveira para a continuação dos trabalhos. Obrigado, doutora Priscila. Boa noite a todos. Boa noite a todos aqueles participantes que estão nos assistindo por aqui, pelo Face, também ao vivo. É uma honra estar dividindo aqui a noite de hoje com os colegas de comissões que parecem tão distantes, mas que, de repente, numa legislação mais recente, acaba vendo que temos muito em comum. E não é só dúvida. Eu acho que nós também temos procedimentos a serem. O doutor André entrou, está invertido, doutor André? Boa noite também. Boa noite. Eu tive uma leve queda aqui, voltando. E eu creio que, dando continuidade, aqui o Dr. Wagner, ele deu as explanações iniciais, até porque a comissão é realmente da parte de direito tecnológico, de proteção de dados, inclusive. Para questões do setor condominial, uma grande dúvida surge logo de início, e uma preocupação. Primeiro, porque, como foi falado, os dados não estão vinculados, e isto é talvez uma confusão que se faz, que a LGPD ela estaria vinculada a questões digitais. Ela também fala de questões digitais. E no nosso setor condominial, nós estamos falando daquele nosso cadastro ainda em papel. Aquele papel que passou de apartamento em apartamento, pegando os dados pessoais de todo mundo, e para onde ele foi? Para onde ele foi guardado? E aonde ele está? Né? Qual são os níveis de segurança para que as pessoas não tenham acesso? Então, a primeira coisa que o setor condominial vê é que a Lei Geral de Proteção de Dados ela não está só vinculada à questão digital, ainda que tenhamos no setor uma grande evolução. Inclusive, a Lei Geral de Proteção de Dados ela veio no momento onde nós estávamos prontos, alguns softwares, uma vez que as administrações de condomínio hoje funcionam com todos os dados comuns das pessoas na nuvem, estavam prontos para lançamento de apps por georreferência, aonde iriam ser utilizados os dados das pessoas. Então, quando entra em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, há um recuo total nestas evoluções tecnológicas que poderiam vir ao mercado, mas sem nenhuma autorização. Por quê? Porque para condomínios nós temos a chave principal, que são os 3 pilares básicos da finalidade que você vai precisar dos dados. E aqui, um dos pontos principais para você saber aplicar a Lei Geral de Proteção de Dados nos condomínios é você ter a finalidade do porquê que você precisa dos dados. Até nós estávamos conversando, o Dr. Wagner, o Dr. Vital, numa situação, se nós tivéssemos que nos aproximar, o condomínio tivesse que aproximar entre pessoa jurídica ou pessoa natural, seria muito mais pela exceção do artigo 4º, inciso 1º, da pessoa natural, porque ele utiliza os dados para os fins próprios e sem nenhum elemento comercial, nenhum elemento econômico. Agora, e isso é feito porque o condomínio ainda não está no rol do 44 do Código Civil, ou seja, ele não é uma pessoa jurídica assim dita. Então, nesta concepção toda, nós temos que avaliar a questão da finalidade. Para que nós vamos utilizar? Esta finalidade, doutor Cabelo, nosso conselheiro seccional, acaba de entrar aqui. Doutor Cabelo, Marcos Cabelo, boa noite. Se nos escuta, não sei se está nos escutando ainda. Está nos escutando sim. Boa noite, doutor Cabelo. Então, voltando aqui. Para a gente observar a finalidade da questão dos condomínios, nós vamos verificar os 3 pilares que ele vai atuar.
Os 3 pilares são o pilar de segurança, o pilar de comunicação e o pilar administrativo financeiro. Esta é a finalidade para a qual o condomínio vai ter que agir com aplicar a Lei Geral de Proteção de Dados. Agora, esta aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados vai caber ao condômino ou até ao visitante ele virar e falar, não, eu não vou passar os dados. Aí entra aquilo que eu declaro como sendo o coração da lei. O coração da lei é o artigo 7º. O artigo 7º, inciso 2º, ele coloca de forma muito clara a seguinte situação, que para o cumprimento da obrigação legal ou regulatório pelo controlador, você ali vai ter os dados tratados pelo controlador. E qual seria esse regulatório dentro dos condomínios? Dentro dos condomínios seria nada mais, nada menos do que uma norma criada internamente para que contemplasse a obtenção de dados nestes 3 pilares que nós temos de segurança, administrativo, financeiro e comunicação. Onde as pessoas vão saber o tempo que vai ficar aquele dado no condomínio, porque eu não posso pedir para excluir a qualquer momento, uma vez que, por cumprimento de obrigação legal, eu tenho um rateio de despesas, eu tenho que controlar a segurança e a entrada das pessoas. Isto vale também para os condomínios comerciais, onde eu tenho, sim, que indicar às pessoas que vão entrar que houve uma aprovação entre condôminos e que aquelas imagens ou aquela biometria ou aqueles dados, eles vão estar com uma proteção XPTO na nuvem ou até mesmo os acessos do computador não são acessos em rede. Para quê? Para que a pessoa saiba que ela tem que entrar lá, ela vai precisar dar. Existe uma norma interna naquele condomínio. Não quero dar, então você também não entra. É simples. Porque naquele condomínio, naquela propriedade privada, você vai ter algumas regras. Regras que foram aprovadas e foram dado o consentimento por todos, estabelecidos por todos os proprietários ali daquele ambiente. Então, a gente até no setor, a gente fala que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não inovou para nós muitas coisas, mas ela deu a roupagem exata do que já se praticava de boas práticas administrativas. Eu não divulgar os dados de quem mora, de quem é o proprietário. Eu não informar se o colaborador saiu a que horas ou não saiu. Isso, inclusive, é talvez uma situação que as pessoas vão ter que se adaptar a não solicitar dados que não sejam seus. Eu quero saber se a minha esposa saiu com o carro ontem. Nós temos essa informação. Então, ela saiu, mas eu não posso lhe dar, é da sua esposa. Os dados são da sua esposa, não são seus. Nós estamos conversando com o Dr. Vital, que, inclusive, hoje, a polícia, quando solicita informações de um condomínio, já não mais o faz de forma incipiente, mas ela faz através de ofício do delegado. Por quê? Ele é a autoridade policial a qual eu posso fazer a transferência de dados por razões de segurança pública. E isso garante ao condomínio, inclusive, de que a imagem, de repente, da criança saindo do elevador e caindo no prédio, como nós vimos, não seja transferida pelo condomínio. Não. Aqui, ó, eu passei para a delegacia de polícia. Se ela passou para questões jornalísticas, é outra coisa. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho uma precaução do condomínio, nesse sentido. Né? Então, nós temos, ela nos dá já esta roupagem. Uma situação que em condomínios nós temos que também avaliar é a posição que cada um enfrenta. Eu tive algumas discussões em contratos analisados nos últimos tempos, de terceiros contratados pelo condomínio, justamente pelas posições. Quais são esses terceiros? Mão de obra terceirizada e administradora. A mão de obra terceirizada teve a audácia ainda de virar e falar assim, não,
a minha concepção, o meu encarregado de dados falou que os dados são meus, né, doutor Wagner? Que é aquilo que o senhor colocou. Os dados são meus. Aí eu falei, não, meu querido, eles só são seus, você só coleta porque você tem uma relação jurídica com o condomínio estabelecida. Então, você não é o controlador destes dados, você é o operador destes dados. Você faz o tratamento em meu nome como operador. E em meu nome, você vai seguir as minhas regras. Não sou eu que tenho que seguir as suas regras. Então, nós vamos enfrentar no mercado da prestação de serviço, como eu já vi, por exemplo, em gravações de assembleias virtuais, a administradora exigir do síndico uma declaração de responsabilidade. Mas espera, minha querida administradora, a assembleia é uma solenidade esta do condomínio. Você só realizou esta assembleia e manteve o arquivo até agora porque você é a prestadora de serviço, a operadora destes dados que estão gravados. Na verdade, é você que tem que assinar um termo, não é o síndico, o representante do condomínio, que precisa assinar para você um termo. Porque este síndico, apesar de você estar falando com uma pessoa física, ele é o representante de quem? Do controlador. Então, ainda nós temos, e aqui é um erro de mercado, porque a lei é clara. E a lei também, ela não é tão fechada. Ela prevê que pode ter falhas. Ela prevê que pode ter pequenas falhas. E estas pequenas falhas, ela prevê que podem ser tratadas depois num setor de mediação para poder resolver a situação. Por quê? Ninguém é passível, e nós estamos aqui, que estamos discutindo no TSE, se existe ou não invasão de hackers, né? Então, ninguém é passível de totalmente estar... Já tivemos hackers em outros lugares, no FBI, lá no Pentágono. Nós tivemos em vários lugares que seriam praticamente impossível de ter. O STJ teve fora do ar alguns dias atrás, por causa de invasão. Então, é possível acontecer? É possível. Uma outra questão que nós temos que lembrar pela Lei Geral de Proteção de Dados. A questão da identificação das pessoas em ata, que muitas pessoas têm medo, o síndico, que necessita, quando for escolhido, quando for eleito, ele precisa estar ali com os seus dados pessoais registrados na ata, porque esta ata será o objeto de representação do condomínio junto a instituições financeiras e junto à Receita Federal, que, inclusive, a Receita Federal, ainda que exista uma empresa de sindicatura, precisa de um CPF. E eu vejo no mercado alguns síndicos virarem para nós e falarem: eu faço uma ata resumo, eu retiro os dados pessoais. Não pode, né, gente? Não pode, novamente, vamos para o artigo 7º. Eu preciso, pelo 1347 do Código Civil, de um representante escolhido por uma assembleia. Este representante, em função de outras leis extravagantes, precisa estar na ata com o seu RG, CPF e qualificação completa. Então, isto é o quê? Cumprimento de uma obrigação legal. Não quer que se exponha os seus dados? Não seja síndico. E o porquê dessa situação? Simples. Porque o síndico é o representante da coletividade, de acordo com o artigo 1348, é a função dele. E nestas condições, qualquer proprietário precisa saber quem é o seu representante. Esse é um ponto importante que a gente tem que lembrar. Um outro ponto importante é que se tem um paradigma de querer fazer listas de presença no setor condominial, em assembleias, quando, na verdade, você pode substituir, porque ela é um acessório da ata, você pode substituir por uma declaração dos presentes no próprio corpo da ata. Isso é, inclusive, o que o CDT da capital de São Paulo colocou no site. E o porquê que isso é importante? Porque evita, e aqui
Dr. Wagner e Dr. Vital, como tudo na oportunidade do mercado, quando surge no setor condominial estas inovações de assembleias virtuais, surgem imediatamente produtos para fazer a assembleia virtual, ou seja, softwares. E que chegam à loucura. Uma vez, numa reunião com o diretor de uma dessas empresas, eles viraram para mim e falaram assim, sabe o que acontece? O nosso software é totalmente seguro. Eu falei, ah, é? Como que você tem a segurança do registro das presenças das pessoas? Ah, não, a gente pega todos os IPs e e-mails do celular e do computador. Eu falei, ah, é? Puxa, que legal! Você coloca isso na convocação, que todo mundo que vai participar vai dar o seu IP? Não. Eu falei, então você está furtando, né? Você está pegando na mão grande. E um detalhe, o Dr. Wagner colocou que o IP como dado, IP do computador, é a identidade do computador, ou seja, é a porta deste computador. E uma vez que ele vai para registro em ata, as atas do condomínio não são registradas. Existem duas formas de você registrar, né? Então, tem a forma de você registrar o documento para preservação do documento. E tem a outra que é para dar conhecimento a terceiros. A ata do condomínio é para dar conhecimento a terceiros. Significa que qualquer pessoa pode pegar esta ata no cartório. Então, a partir do momento que eu tenho a divulgação do IP sem autorização, eu, além de estar fragilizando a pessoa que participou, eu estou pegando um dado e divulgando isso para outras pessoas que vão ter acesso dentro do cartório. É uma outra questão que o setor tem que observar com muita cautela, com muito cuidado. Mas são precauções, arestas que têm que ser apartadas para que nós não possamos cair numa falha. E, de repente, com o volume de denúncias por causa de falhas nesse campo, o setor imobiliário e condominial acabam se misturando, como sempre, e acaba a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a única, pelo artigo 55J, que vai estabelecer as regras em caráter final, inclusive, sobre a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, pode acabar que nós vamos ter ali uma obrigação, de repente, de possuir um encarregado, possuir regras mais rígidas, como se fôssemos uma empresa, um setor empresarial. Lembrando que a questão dos encarregados, né, o Dr. Wagner colocou bem que a função do DPO na Europa é totalmente diferente do nosso encarregado, que está muito mais próximo de um ouvidor, né? O nosso encarregado está muito mais próximo de um ouvidor, que é aquele que vai receber e repassar as informações. A própria lei fala da possibilidade de você não ter o encarregado, visto o volume e as condições estabelecidas ali para você que vai atuar com esse tratamento de dados. E o condomínio atua com isso de forma, como eu falei, em 3 pilares. Por último, para que a gente fique bem claro nessa questão, esta aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, primeiro, então, ela não trata de algo novo, ela trata de algo que nós já trabalhávamos dentro dos condomínios pelas boas práticas, mas ela deve ser aplicada nos seus princípios relativamente, porque tem coisas que não dá para fazer, não dá para eu bloquear os dados de alguém, de um CPF, por exemplo, de um morador, de um proprietário, quando eu preciso disso para poder emitir o boleto, para poder fazer o rateio das despesas, que é a minha função básica, estabelecida em lei, inclusive, artigo 1336. Então, nesta postura, eu vejo que os condomínios eles têm que se preparar, eles têm que mapear os dados que ele possui. Tem gente que não conhece, né? Inclusive, tem colegas advogados consultores na área que não sabem o que os condomínios, como os condomínios trabalham com esse tratamento, precisa mapear isso, fazer, sim,
as exigências de que cada um dos seus prestadores de serviço, operadores, informem as proteções que possuam, informem aquilo que eles, como eles trabalham. As administradoras, principalmente, não dá mais para trocar sem comunicar o condomínio, como se antes fazia, porque elas possuem, como operadoras, acesso aos nossos dados e precisa, então, pelo menos, eu informar. E, através deste momento que eu mapeei, que nada mais é daquele relatório, né? Do relatório de impacto de proteção de dados, quando eu faço este mapeamento, eu crio também um manual dentro deste condomínio de procedimentos. Olha, atenção, a partir de hoje, houve um problema no condomínio, então você tem até 15 dias da data do fato para você solicitar ao condomínio que retenha as imagens em mídia física. Para quê? Porque eu vou procurar o Poder Judiciário, ou vou procurar a polícia, para poder você transferir estes dados para eles. Os dados, por exemplo, de imagens ou até mesmo de cadastro de pessoas que entraram, dados de pessoas que entraram. Mas como que eu vou fazer? As pessoas precisam saber este procedimento. As pessoas precisam ter informação, transparência, que são os princípios que foram apresentados pelo Dr. Wagner. Então, essa transparência, você tendo as finalidades bem claras do porquê que você utiliza, utilizando nos 3 pilares e comunicando a todos, aprovando este manual, você consegue, pelo menos, ainda que nós não tenhamos nenhuma regra estabelecida na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, você consegue colocar isto em prática. Lembrando, a questão do DPO, né, do encarregado de dados, num primeiro momento, é o que você pode indicar como a administradora, que já faz, ou até mesmo, às vezes, um e-mail do próprio síndico, que já faz isso. Então, você consegue apenas adaptar. Uma vez, salvo engano, o Dr. Wagner me corrija se eu estiver errado, que até o momento nós não temos exigência de nenhum cursinho, nenhuma capacitação específica para encarregados de proteção de dados. Seria isto, Vital. Falei que eu ia te dar mais tempo. Está lá, você ficou com mais tempo. Eu quero só, me permita só antes de terminar, eu quero agradecer a presença também aqui, que eu estou vendo os nomes, de alguns alunos do curso intensivo de Direito Condominial que a gente está fazendo. Então, tem alguns alunos do passado e alguns alunos presentes também aqui, assistindo a gente ao vivo. Muito obrigado a todos e até as perguntas. Sim, ao final, já tem perguntas no chat aqui, faremos as perguntas. Eu vou passar a palavra para o doutor Antônio Vital Barbosa, para a parte final dos trabalhos. Boa noite a todos. Gostaria de inicialmente cumprimentar a nossa presidente, doutora Andrea Tartucci, cumprimentar também a nossa coordenadora, doutora Priscila Kogan, né? Não deixar de cumprimentar com muita honra aqui os palestrantes, os meus amigos palestrantes aqui. Realmente é uma grande honra estar ao lado de pessoas com grande conhecimento no assunto. Dr. Wagner Yenner e o Dr. Cristiano de Souza Oliveira. E, obviamente, cumprimentar também o nosso conselheiro seccional, o Dr. Marcos Cabelo, que nos prestigia neste momento. Bem, a nossa colaboração é um pouquinho menor em relação às explanações que me antecedeu. Que nos antecede. Até porque o Dr. Wagner, com muita propriedade, ele falou aí dos fundamentos, né? E realmente deixou muito claro, de maneira muito didática. E o doutor Cristiano trouxe a aplicação da lei aos condomínios. Há muita necessidade desse conhecimento, como o doutor Cristiano bem ponderou, muitos colegas nossos, né, não têm esse conhecimento. Agora, o que cabe a mim? Bom, como hoje nós estamos, né, presidente da Comissão de Direito Comercial, nós pensamos em trazer aqui a nossa contribuição baseada em alguns cases. Tá?
Mas, para isso, nós vamos analisar um pouco essa sociedade em que vivemos, sociedade do século XXI. Que sociedade que é essa? Nós estamos vivendo uma modernidade. Mas que tipo de modernidade nós estamos hoje? Será que é a mesma lá do século passado? Será que nós estamos com os mesmos costumes, com os mesmos valores? Então, eu já inicio dizendo aqui, segundo o sociólogo Zygmunt Bauman, né, nós estamos vivendo uma modernidade líquida. Olha que interessante, modernidade líquida. Esse sociólogo, ele traz este conceito dizendo que as relações hoje são relações assim, voláteis, são relações frágeis. Nós não temos mais certezas, a rigidez, melhor dizendo, que nós tínhamos no passado. Mas como assim? É verdade. Se nós formos observar, hoje as relações, por exemplo, no amor, é bem diferente do passado. Hoje o casamento não é uma instituição tão forte como foi no passado. A família tem outras concepções. E hoje, nós, de uma maneira geral, nós damos muito mais valor aos relacionamentos virtuais de pessoas, com pessoas, melhor dizendo, distantes, em detrimento de relações com pessoas próximas. Então, muitas vezes, nós estamos no mesmo ambiente, próximos, né, fisicamente, mas totalmente distantes uns dos outros. E as pessoas, por sua vez, estão conectadas com outras pessoas, né, de diversos lugares, sejam outros estados, municípios, até mesmo outros países. Tamanha a nossa tecnologia. Então, vivemos um mundo muito diferente. E a proteção de dados, vamos dizer, os nossos dados pessoais, sempre foram importantes, foram, óbvio. Mas hoje, segundo alguns economistas, esses dados pessoais são considerados como um novo petróleo. Olha só, tudo isso, na verdade, doutor Wagner, inclusive essa própria lei é baseada na questão econômica. Tá? Um dos espíritos, vamos dizer, um espírito, melhor dizendo, da lei, uma essência, é justamente equilibrar a relação econômica. Porque quando nós temos uma lei que regulamenta esse trato, né, dos dados, uma das finalidades é deixar o mercado mais equilibrado. Por quê? Até pouco tempo, quem tinha muito dinheiro para investimento, tinha mais chances de obter informações. E nós sabemos que informações é tudo. A informação, ela é poder. A informação, ela além do poder por si só, né, ela vai se transformar no poder econômico. Então, por isso, a grande, vamos dizer assim, importância dos dados. Né? E por aí, o doutor Wagner explicou muito bem os fundamentos da legislação da LGPD. Hoje nós temos, inclusive, o Dia Internacional de Proteção de Dados. Sabe, doutor Wagner, que dia que é? Olha lá, peguei o doutor Wagner aqui. Dia 28 de janeiro, Dia Internacional de Proteção de Dados. Uma pesquisa da FEBRABAN, em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, resultou em que 37% somente, né, dos que foram entrevistados tinham algum conhecimento sobre essa lei. 60% não sabiam da lei, ou não ouviram, sabiam pouco, né, ouvi dizer de maneira muito incipiente. Mas, o que é importante, 86% das pessoas temem que os seus dados sejam violados. Olha só a tamanha preocupação, né? 86% das pessoas temem que seus dados sejam violados, né, utilizados de maneira fraudulenta. Então, embora a grande maioria ainda não tenha conhecimento dessa legislação, tá, as pessoas, por si só, têm esse receio. Eu vou dar um exemplo aqui, depois desse contexto, tá, dos nossos palestrantes. Eu vou dar um exemplo, começar com um exemplo muito simples. Imagina a doutora Andréa Tartucci agora fazendo uma ligação para a pizzaria Sabor da Mama. Ela liga pela primeira vez na pizzaria. Atende, né? Pizzaria Sabor da Mama. Ou Sabor da Nona. Quando atende, ela fala, gostaria de fazer um pedido? Pois não. Né? Vai no cardápio, faz o pedido.
Naquele momento, já há uma coleta. É a primeira vez que ela está ligando, tá? Qual o seu nome, telefone. Ela fornece o quê? O endereço, obviamente, né? Porque ela está fazendo um pedido de livro. Ele pergunta, vai retirar? O que é que entrega? Entrega. Faz lá a coleta de dados. Essa coleta de dados permanece armazenada ali no computador da pizzaria e há, inclusive, o compartilhamento desses dados. Como o compartilhamento? Vai passar para o concorrente? Não, não vai. Mas vai passar para o motoboy. Né? Ele que vai entregar a pizza. E ele vai com o endereço certo. Não sabe o nome da doutora Andréa, mas ele sabe que o endereço. Ele vai lá, vai entregar. E, nesse momento, faço até uma homenagem aos motoboys, né? Que, na época de pandemia, foram bravos aí, exercendo o seu ofício, nos ajudaram, né, bastante, prestaram um serviço muito nobre para a sociedade. Quando o motoboy chega no endereço, se você mora lá num prédio, né, toca a campainha, entra aí a questão do condomínio. Se você mora numa residência, você vai e atende. Vamos supor que a doutora Andréa mora numa residência. Né? Ela vai, desce, enfim, está lá de máscara. Ele também não tem muito contato visual, mas, após receber a pizza, ela dá lá uma generosa gorjeta. Já ficou fixado. Passado algumas semanas, a doutora Andréa faz novamente esse pedido. Dessa vez, quando ela liga para a pizzaria, ela fala, pizzaria da mama, da nona, ele já tem identificado o seu telefone. Gostaria de fazer um pedido? Sim, claro. Você está falando do endereço tal, número tal? Olha só, que já tem ali. Né? Já tem a coleta, já ficou armazenado. Você repete, a doutora repete o pedido. E o motoboy, por coincidência, é o mesmo. Quando ele olha e vê aquele endereço, ele lembra que há 2 semanas atrás ele, inclusive, ganhou uma gorjeta. Então, ele já chega muito mais animado. Opa, aqui eu vou ser, inclusive, né, prestigiado com uma gorjeta. Então, percebam, num ato muito simples que nós fazemos ali, nós temos a coleta, nós temos o armazenamento, nós temos o compartilhamento de dados. As pessoas perguntam, essa lei vai ser, serve aí para pequena empresa? Sim, serve, com certeza. Eu vou dar um outro exemplo aqui, essa questão aí da coleta de dados. Né? Recentemente, uma colega que trabalha comigo, ela foi comprar um medicamento, um antibiótico na farmácia. E, obviamente, todos sabem que quando nós compramos antibiótico, nós temos que ir lá, por ser uma receita que fica retida, nós prestamos algumas informações, e são informações obrigatórias, nós não compramos o antibiótico. E, naquele momento de prestar as informações, o atendente começou a perguntar um pouco mais, perguntou alguns dados, começou, vou atualizar aqui o seu cadastro, enfim. E, ao final, né, ela imaginou que estava fornecendo os seus dados para comprar um antibiótico, mas, na verdade, estava naquele momento o quê? Fazendo uma atualização cadastral e dando, inclusive, consentimento para isso que ela assinou. E nós estamos falando de uma colega advogada. E é assim que as empresas estão se adequando, se é isso o termo que nós podemos utilizar, para a atualização dos dados. Esse consentimento que deveria ter, ele de uma maneira um pouco viciada, induzida. Percebam que isso é o dia a dia. E óbvio que não vai criar nenhum caso, porque nesse momento nada interessa. Não raras vezes nós entramos aí na internet, em alguns assuntos, e queremos chegar ou fazer algum contrato, e nós chegamos no li e aceito. Todos nós chegamos nisso. E aí eu faço essa reflexão a todos, né? Estamos aqui num grupo de colegas advogados, enfim. Quantos de nós realmente leem antes de dar o clique no li e aceito? Eu confesso para vocês que quando me interessa ir para frente, eu não leio. Eu já dou um li, aceito e vou embora. Tá? Por quê? Porque o tempo urge. Eu não vou perder meu... Olha o que nós pensamos. Eu penso assim, não vou perder meu tempo e ficar lendo tudo isso aqui. Eu tenho interesse de um pouco mais à frente, li, aceito e vou. Então, são mecanismos, na verdade, que estão se utilizando
para que os seus dados, entre aspas, né, sejam coletados, sejam atualizados e que você esteja ali dando os consentimentos, mas sem nenhuma transparência, sem nenhum esclarecimento do que realmente está sendo feito. Eu dei esse exemplo, né, de uma farmácia, um exemplo de uma pizzaria. Vou dar um exemplo de um profissional liberal agora. Recentemente, fiz uma consulta com uma nutróloga, aliás, uma excelente nutróloga, e após a consulta, ela me prescreveu ali uma receita. Quando eu passei com a recepcionista, com a secretária dela, ela falou, doutor, eu posso passar essa receita para alguns parceiros, algumas farmácias parceiras, para que elas façam orçamento para mim? Bom, o raciocínio ele é rápido. Naquele momento eu penso assim, bom, se me interessa, eu posso. Tá? Me interessa. Bom, são parceiros? Eu deixei, com certeza. Está ótimo. Bom, algumas horas depois, já comecei a receber no meu WhatsApp, né, os orçamentos. Vejam, dados da prescrição médica, né, foi passado para farmácias, com o meu consentimento. Mas, por quê? Porque me interessa. Quando interessa, nós consentimos. Para mim foi bom, porque eu não tenho tempo de ficar fazendo aí orçamentos nas farmácias, era um produto muito claro. Vi, diante das ofertas, a melhor oferta, todas eram confiáveis, porque estavam sendo indicadas, por assim dizer, pela minha nutróloga, e fechei o negócio. Mas percebo como o profissional liberal não tem muita preocupação, poderia ter sido um pouco mais assim diligente nessa situação. Ó, doutor, vai ser passado, você vai receber via WhatsApp, realmente o senhor permite, enfim, né? São detalhes que hoje as pessoas ainda não se conscientizaram. Tá? Então, o impacto da legislação ainda não sofreu de uma maneira contundente. Passado alguns dias, algumas semanas, eu recebo pelo WhatsApp outras ofertas dessas farmácias. Por quê? Os meus dados ficaram lá armazenados, né? Foi um terceiro que passou, houve o meu consentimento e os meus dados ficaram armazenados. Inclusive, são informações, no que diz respeito até à receita, são peculiares, específicas. Então, percebam que ali os profissionais liberais não estão atentos a isso. Eu não estou dizendo que isso tenha sido uma operação que tenha sido violada a lei geral. Não, porque eu consenti. Mas o que eu falo é que nosso dia a dia, a todo momento, os nossos dados estão sendo utilizados. E muitas vezes, com consentimento ou não. Vou dar um outro exemplo aqui, muito interessante também. Talvez tenha acontecido com vocês também. Faço parte, né, de uma associação que, por sua vez, tem um plano de saúde já há muito tempo. Então, eu recebo, e não raras vezes, via o WhatsApp, tá? Eu recebo algumas ofertas para sair do plano de saúde. E o corretor, ele diz que justamente que, olha, nós temos a empresa na qual você tem um plano de saúde, entendeu que você pode sair para outro plano de saúde. Eu estou te oferecendo algo diferente. Agora, como... E sabe, inclusive, óbvio, né? Meu nome, meu telefone, sabe, inclusive, o quanto que eu pago no meu plano de saúde. Como que se chega a essas informações? Né? Como bem disse lá o doutor Cristiano, olha o vazamento. Então, hoje, ainda, as nossas informações, nossos dados, né, pessoais, eles são totalmente vulneráveis. Totalmente vulneráveis. Nós temos aqui um caso, quem atua aí, os advogados que atuam aí na área do previdenciário, eu acho que eles são muito solicitados nisso. Não raras vezes hoje, os idosos são abordados pelas instituições financeiras, que possuem seu telefone, tá? que sabem o seu nome, e vão oferecer o quê? Crédito consignado. Como que consegue esses dados? Através da onde? O INSS, ele coleta os dados? Sim.
Quem milita nessa área sabe que nós, através do CNIS, né, nós fornecemos todos os nossos dados. O CNIS, então, seria a base da coleta. Nós temos aí o armazenamento. O INSS ele tem a DataPrev, que é uma empresa contratada para armazenar os dados. E, a todo momento, existe o tratamento dessas informações. Como? Através aí dos seus registros em carteira, né? Você vai atualizando. Tá? Ao final, quando chegamos, né, na merecida aposentadoria, no benefício, esses dados são compartilhados. Com quem? Com as instituições financeiras. E o advogado que milita nessa área, não raras vezes, né, ele recebe um telefonema do cliente dele, o cliente falando, doutor, a aposentadoria já saiu. Aí ele fala, mas como? Nem eu não estou sabendo, não saiu sim, porque o banco tal já ligou para mim, me oferecendo, né, um crédito consignado. Então, hoje, recentemente, até por conta dessa legislação, em junho agora desse ano, uma instituição, né, uma associação, ingressou com uma ação civil pública, tá, contra o INSS, por conta desses vazamentos de dados. E aí, doutor Wagner, eu acho que muitos reparos nós vamos conseguir na via judicial. Tá? Eu acredito que na via judicial nós teremos alguns reparos indenizatórios, não só na parte administrativa, que é essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Nós sabemos ainda que é o início agora, mas na via judicial talvez nós vamos conseguir alguns reparos. Então, percebam que alguns exemplos aqui que nós demos do nosso dia a dia que vivemos, né, são exemplos muito, muito claros de que a legislação, embora esteja, né, vigente, e houve todo um amadurecimento desde 2018 até agora, com muitas palestras pelos operadores do direito, muitas palestras por aqueles que têm interesse na implantação dessa lei. Ainda assim, há uma grave violação a essa legislação, tanto pelas pequenas empresas, tanto também, né, como também pelas grandes instituições financeiras ou as grandes empresas. Tá? O Facebook hoje, também, volta e meia, né, sofre algumas ações por vazamento de dados. Isso é muito comum e eles estão trabalhando muito nisso. As empresas têm que entender que gastos, hoje, os gastos, né, com segurança de informação, não pode mais ser considerados despesas. Tem que ser considerado investimento. Isso nós só vamos conseguir com uma conscientização. Porque a partir do momento que você investe em segurança de informação, com certeza, você vai diminuir e muito os prejuízos nos futuros, as ações, enfim, todas as questões que possam, ao final, né, causar algum prejuízo econômico para a própria empresa. E, infelizmente, as coisas ainda acontecem, né, por conta da economia. Quando pesa no bolso, é que nós estamos atentos, né, a fazer algumas intervenções. Ainda trazendo, né, por final agora de exemplos, né, nós tivemos aqui, até no escritório, algumas ações, como eu disse, previdenciárias, tal, mas cada vez mais os golpes, e aí como por ter sido delegado de polícia, né, as pessoas acabam nos procurando. Cada vez mais os golpes, eles estão, vamos dizer assim, via internet, estão mais intensificados. Não raras vezes as pessoas são abordadas em sua residência, não várias, dizendo mais ou menos o seu nome, aplicando golpes, né, fraudulentos, fazendo com que as pessoas paguem ou depositem dinheiro, né, em contas correntes diversas. E essas pessoas que fazem essas ligações, elas possuem, sim, né, informações dos que estão, das vítimas, né, propriamente. E isso vem o quê? Ao encontro do que eu disse no começo. A nossa sociedade ainda tem que amadurecer nesse sentido. Tá? A legislação, qualquer uma, nós tivemos isso com o Estatuto do Idoso, tá?
com o Estatuto da Criança. Código do Consumidor. Os colegas que militam na área sabem que o Código do Consumidor, agora, recentemente, né, após esses anos, essas décadas já que está em vigor, recentemente que o Código do Consumidor começa a tomar, né, força, ter mais vigor. Até então, a violação é muito grande. Então, acreditamos que os impactos dessa lei ainda possam acontecer, né, com um futuro mais próximo. Neste momento, tá, infelizmente, as empresas, não digo, obviamente, as grandes empresas, porque muitas delas são obrigadas a se adequarem, mas as pequenas empresas, principalmente, e as médias e pequenas empresas, principalmente, ainda não têm essa conscientização. Tá? Ainda não tem. E a eficácia da lei, ela está diretamente ligada ao seu cumprimento. Então, se nós concluímos dizendo, se a sociedade, como um todo, principalmente o meio empresarial, entender que, realmente, a proteção aos dados foi hoje uma grande vitória, né, e fazemos valer cumprindo essa lei, será com certeza um grande ganho para todos nós. Então, eu finalizo aqui, agradecendo mais uma vez a doutora Andréia e a doutora Priscila Purgan, parabenizando por esse evento. Antes de terminar, eu gostaria de convidar todos aqui para participarem do nosso curso de Direito Penal Empresarial, que a doutora falou, onde nós vamos tratar diretamente da criminologia da empresa, por assim dizer. Você que é advogado criminalista, que quer um novo nicho, né, do direito penal empresarial, nós vamos proporcionar uma introdução nesse curso. E agradecer mais uma vez a todos, né, por estarem aqui nos ouvindo até esse momento. Obrigado. Gostaria de registrar a presença da doutora Marie-Claire Libron Fidomanzo, conselheira seccional, do doutor Rubens Martins dos Santos, presidente da Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico, aqui da 38ª subseção. Eu vou passar aqui as perguntas, doutores. Tem uma aqui da doutora Juraci Baena Garcia, ela fala assim, DPO nos condomínios, será obrigatório também em condomínios? Caso sim, deverá ser contratado diretamente ou poderá ser uma empresa externa? Seu microfone, doutor Cristiano. A questão do encarregado, o Dr. Wagner colocou muito bem, nós não temos nenhuma orientação ainda a respeito disso perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, há necessidade de você identificar este encarregado no seu plano de proteção de dados dentro do condomínio, né? Que também, pela lei, é chamado de um relatório de proteção de dados, de impacto de proteção de dados. Sim, ele é necessário, porém, como eu coloquei, a função do encarregado, ela já está muito próxima àquilo que algumas administradoras fazem e, às vezes, até o síndico ele já faz. Então, por enquanto, será obrigatório até a manifestação contrária da autoridade nacional, que há uma tendência para as questões imobiliárias. A gente só precisaria separar um pouco de questões imobiliárias com as questões de condomínio, onde as construtoras imobiliárias elas têm um volume de dados tratados muito maior do que nós na área condominial, que usamos estes dados exatamente como diz o artigo 4º na sua exceção. Então, seria necessário, não vejo a necessidade de contratar um externo, né? Existe no mercado vamos pensar, esse serviço que vem nascendo para condomínios também. Não vejo essa necessidade de encarregado ser contratado, mas sim, as próprias administradoras já estão vendo esta questão como um diferencial de serviço. Tem mais uma pergunta aqui,
da doutora Rafaela Mariano. Boa noite. É correto o síndico fornecer a todos os condôminos o acesso às câmeras do condomínio no celular de cada um? Então, são as questões que vão nascendo por segurança e acham que todo mundo tem. Óbvio que cada condomínio tem uma particularidade. Apesar de serem edificações muito semelhantes, as particularidades são de cada coletividade. Vão ter vários pontos que podem sair aqui da curva. Vamos pensar num condomínio normal, que tem uma portaria 24 horas e tem um sistema, a CFTV, ela está lá disponibilizada a todos. Há possibilidade de isso se manter? Eu vejo que isto deve ser tratado em assembleia e deve ser configurado apenas as questões de segurança, de finalidade para cada unidade. Teria finalidade as unidades assistirem, por exemplo, a CFTV da garagem? Não. Ela tem a finalidade de assistir a entrada real do portões. A questão aqui é finalidade, mas tem que ser observado caso a caso, porque nós vamos ter as portarias remotas ou virtuais que não têm a presença de ninguém e que muitas vezes é substituído, entra em vigor a portaria remota e acaba sendo esta segurança não só na mão de um terceiro, mas também da própria coletividade. Assunto interno a ser debatido, mas com grande cautela e responsabilidade, porque a finalidade de você teria finalidade de você ter a imagem das câmeras de quem está na academia de ginástica ou na piscina? Não, né? Nós não temos aí a finalidade nenhuma das pessoas terem no seu celular. Mas eu estou pagando. Não, você está rateando despesas para a manutenção do seu prédio. Você não está pagando a imagem, né? Você está mantendo a segurança. Então, a gente tem que começar a colocar os seus pingos nos is. Mais um questionamento aqui da doutora Áurea. Eu trabalho numa associação de moradores, em fiscalização de obras e análise de projetos. Tenho acesso aos dados para fazer notificações. Vou poder continuar tendo acesso aos dados ou outra pessoa vai precisar pegar esses dados para mim? Vamos lá. O fato de ser uma associação de moradores, nós temos uma equiparação muitas vezes, porque essa associação de moradores ela vai estar trabalhando ou como sendo um condomínio de lotes ou um loteamento com controle de acesso controlado. Então, ela tem uma equiparação, inclusive, a condomínios. Mas, de todas as formas, nós vamos voltar à questão de um regulatório do próprio controlador, ok? Então, precisa esta associação ou este condomínio que seja definir quais são os dados que ele tem, quais são os dados que os terceiros contratados possuem e como vai funcionar esta dinâmica. Quem vai ter autorização, quem não vai ter autorização. Até porque nós temos no próprio Código Civil, e perceba, as leis não são separadas, elas se unem, elas se conversam. Nós temos no próprio Código Civil a possibilidade, ainda que não seja como operador ou como controlador, nesta nomenclatura nós temos a possibilidade, pelo artigo 1348, parágrafo 1º e 2º do Código Civil, de transferir poderes, atividades administrativas ou poderes de representação. Então, novamente, a Assembleia vai ter que definir esta situação. Aquele consciente coletivo, a solenidade que traz o consciente coletivo do grupo, é que vai definir e normatizar estas questões internas. Dr. Wagner, tem uma posição diferente nesse caso? Não, eu concordo com o senhor. Eu penso que, primeiro, aquilo, identificar a finalidade, buscar a hipótese autorizadora do tratamento, configurando isso, e essa hipótese autorizadora do tratamento, ela pode estar em outra base, né? Como o senhor muito bem observou, a gente
não olha para a Lei Geral de Proteção de Dados única e exclusivamente. Nos processos de adequação, a gente olha muito para isso, né? Não só para a legislação esparsa, mas também para todos os regulamentos setoriais. Então, na área financeira, as normas expedidas pela CVM, pelo Bacen, todas elas são elementos que, em certa medida, podem funcionar como elementos autorizadores do tratamento, né? Cumprimento de norma. E é isso. Eu acho que o caso em concreto tem que ser analisado com base na finalidade do tratamento e na existência da hipótese autorizadora. Havendo isso, não vejo por que não tratar, mas aquilo no caso concreto, analisar a finalidade, analisar a hipótese e respeitar os demais princípios, em especial a transparência e a segurança, na minha opinião. Acho que esses elementos, até nessa situação em particular, são indispensáveis, né? Eu costumo dar o exemplo para todos para saber como o condomínio eles são iguais e diferentes ao mesmo tempo. Quando você chega em São Paulo pela Imigrantes, você vai encontrar 2 prédios do Singapura, 2 conjuntos habitacionais do Singapura, um à direita e outro do outro lado da pista, à esquerda. Você vai encontrar os 2 nas mesmas condições de edificação, mesmo tamanho, mesmas áreas, mesmo número de apartamentos, tudo igual. A única diferença é que as pessoas que moram em um lado e do outro têm a mesma faixa, a faixa financeira. Cada um trata de uma forma a manutenção desses edifícios. Este é o exemplo mais claro que nós temos de como o condomínio pode ser igual e diferente ao mesmo tempo. Porque depende muito de como que você vai, como que a população dentro dele vai receber as informações, vai querer tratar estas informações, quem vai ser autorizado para isso, é muito particular e você precisa, no caso concreto mesmo. O Dr. Newton pergunta assim: a portaria recepção, ao coletar os dados do visitante ou prestador de serviço, necessita coletar a manifestação de concordância formal para essa coleta? Há necessidade de haver alguma sinalização, placa, com as informações básicas do tratamento que se dá aos dados? A questão das placas, vou começar pelo final. A questão das placas, infelizmente, precisa dar essa transparência, sim. Vai acabar sendo realmente um quadro ali cheio de informação, né? Sorria, você está sendo filmado, um monte de informação vai ter. Mas vai ser necessário para que as pessoas entrem naquele condomínio e saibam que lá tem algumas regras. Ela pode se negar a dar a informação? Eu considero que não. De novo, o artigo 7º da Lei Geral de Proteção de Dados, inciso 2º, fala da própria regulamentação interna do controlador. Então, se o condomínio aprovou esta regra em sua assembleia, regra esta de segurança, por cumprimento do dever legal, inclusive, ele vai informar as pessoas que houve, conforme deliberação em assembleia tal, deve ser dado as informações A, B e C, né? E é interessante, doutor Vital, agora eu vou dividir com o senhor as perguntas, porque senão aqui eu vou ficar só tomando água. Nessa questão, é interessante, doutor Vital, como ainda nós temos a fragilidade de só pedir o RG, que é regional, e não dá para conferir em lugar nenhum o RG, ainda hoje, e esquecemos do CPF, que é nacional, e você consegue colocar, né? Colocar isso até mesmo para conferência, se a pessoa é realmente aquela pessoa. Nós ainda temos essa fragilidade em segurança, aqui puxando para o seu lado de delegado, apesar de ser aposentado, como delegado, né? Sim. Então, uma situação. Verdade. Pegando o seu gancho, né? Ninguém gosta de se identificar, né? O ser humano ele tem essa resistência. Essa é a realidade. Mas nós, a todo momento, nós somos obrigados a nos identificar. Tá? Eu vou dar um exemplo para nós, como
advogados que somos, basta ir em qualquer tribunal que nós vamos, lá na recepção, vamos tirar a nossa fotografia, né? E, obviamente, coletar os nossos dados. Tudo em nome do quê? Da segurança. Então, como bem disse o Dr. Wagner, nós temos a finalidade. Óbvio, quem está coletando os nossos dados vai ter a responsabilidade de mantê-los, tá? Como deve manter. E pela transparência, comunicar, né? Exatamente. Comunicar aonde vai estar mantido, se vai estar na nuvem, não Sim, vai estar na sim. nuvem. Nessa questão que o senhor falou, acabou o TRT2, acabou de baixar uma resolução, não sei se é resolução, acho que é resolução, criando um grupo para trabalhar a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados no âmbito do tribunal, né? De como vai ser o trato dos dados perante o tribunal. Sim. O que nós temos que entender, né, doutor Cristiano, que a lei ela também foi criada apenas para proteger, não é para criar também uma situação de inviabilidade, né, das relações sociais. Não é isso. Existem, como já foi bem falado aqui, até para o doutor Wagner, existem o quê? Outras leis, né, que também acabam, de uma maneira ou de outra, trabalhando em cima disso e regulamentando. E respondendo, então, pontual, sim, você tendo uma regra interna, não há possibilidade da pessoa se negar. O morador a quem ele iria visitar ou o ocupante do imóvel, ele pode descer, mas não vai poder entrar se não se identificar nessa questão por uma regra interna do condomínio, mas precisa ter essa regra. E precisa estar, sim, sendo transparente, colocado em um comunicado. Hoje em dia não é tão difícil isso de colocar na parede. O Antônio Carlos Diniz pergunta: o compartilhamento de dados de aposentados que mal têm seu benefício concedido já começam a receber ligações de bancos oferecendo empréstimo consignado. Aí ele diz: aqui entende evidente uma violação a dados. O doutor Antônio Vital Barbosa até falou sobre isso. Perfeito, doutora Priscila. Nós, na verdade, né, até citamos esse exemplo porque essa violação é uma violação assim, recorrente. Então, muitas vezes, nós, advogados, ficamos sabendo da aposentadoria dos nossos clientes pelos bancos que ligam oferecendo esses empréstimos aí consignados. Houve aí, recentemente, alguns acordos, né, para que eles não fizessem essas ligações, pelo menos até uns 6 meses, enfim, posterior à concessão da aposentadoria. Mas o fato é que não há esse respeito, não há mesmo. Como eu disse anteriormente, existe inclusive uma ação civil pública contra o INSS, né, por conta desses vazamentos aí de dados. Mas que com o tempo, acredito eu que com o tempo, quem sabe, nós vamos ter alguns resultados positivos. Mas como o poder econômico que está em jogo, nesse caso, né, é muito grande, então a resistência aí ela ainda é bastante. Juraci Baena Garcia. Oi, doutor Wagner, pois não. Só queria fazer uma colocação aqui para complementar o que o doutor Vital disse, porque a lei se aplica à pessoa jurídica de direito público ou privado, ou seja, o INSS deve se adequar às normas desta lei, né? Não é uma faculdade, é uma obrigação. Perfeito. Juraci Baena Garcia pergunta: quanto à pergunta anterior, esclarecido. Aí ele coloca: nas assembleias online, temos a possibilidade de colocar avisos quando a pessoa se inscreve no portal, disponibilizado ao condomínio. Quem tem acesso ao cadastro dos condôminos e filtra a participação nas assembleias, e nas empresas que disponibilizam programas para webinars. Isso tem valor quanto a trazer transparência nesta relação, uma vez que essa modalidade de assembleia tem crescido e muito? É um caminho ou teria outras recomendações? Mudo, doutor Cristiano. Isso. Pronto. Juraci, eu tenho a seguinte recomendação. O meio de comunicação para você colocar a regra do jogo da sua assembleia é a convocação. É nela que você tem que colocar a dinâmica de como vai ocorrer a assembleia. Inclusive, a possibilidade de você retirar pessoas que não estão batendo com o cadastro. No entanto, nós temos que lembrar o seguinte: assembleias em ambiente virtual nada mais são do que solenidades que são realizadas numa sala virtual, tal qual se realiza num salão de festas.
Então, assim como você tem o reconhecimento social das pessoas que entram no salão de festas, muitas vezes você vai ter o reconhecimento social também no ambiente virtual. Por exemplo, já participei de assembleias que entrou lá o filho da proprietária, mas que todo mundo reconhecia, porque a proprietária tem 80 anos, todo mundo reconhecia ele como sendo proprietário. É um reconhecimento social. Né? Nós temos uma fragilidade, nós temos um paradigma, na verdade, que é o seguinte: nós consideramos no setor condominial um receio tão grande de fragilidades, de inseguranças jurídicas. Mas espera aí, gente. Pelo Zoom, aplicativo Zoom, nós fazendo propaganda, o Congresso Nacional está fazendo leis que regulamentam as nossas vidas. Você vai falar que o condomínio é inseguro porque deixou alguém entrar? E detalhe, no Congresso Nacional vale a participação para a contagem de votos de quem está logado, sequer a câmera aberta. Então, nós temos que começar também a nos adaptar um pouco e entender que a boa-fé é regra. Então, se a boa-fé é regra, eu vou tirar o pé do meu acelerador do carro porque eu tenho que andar a 60 km por hora. E não porque tem ali um radar. Porque aí eu estou fazendo, dirigindo pela má-fé, pela exceção. Tá? A Rafaela Mariano coloca assim: se um síndico anterior liberou o acesso a todas as imagens aos condomínios sem assembleia, o síndico que acabou de assumir a gestão, como deve proceder? Ele bloqueia o acesso de todos os condôminos? Rafaela, o síndico que acabou de assumir, ele deve fazer o seguinte: primeiro, eu vou aplicar a Lei Geral de Proteção de Dados, vou fazer um levantamento quais são os dados que eu tenho. Porque cada condomínio pode ter dados diferentes um do outro. Então, quais são os dados que eu tenho? Para que eu uso isso? Feito este levantamento, eu tenho que levar para o meu coletivo. O meu coletivo é a Assembleia. E estabelecer os critérios, as regras. Óbvio, eu já faço isso previamente, divulgo, e depois eu levo para a Assembleia para fazer igual votação de Congresso. Voto o pacote e depois as emendas, né, em destaques. Então, feito estas condições, você está garantida, ou o seu síndico mais novo vai estar garantido, para quê? Vou cortar agora os acessos das pessoas sem precisar ser antipático, né? Sem precisar ser ali uma pessoa, ele se tornar um antissocial. A gente tem que trabalhar também com a política de todo mundo. Bom senso, né? Doutores, maravilhoso, parabéns, obrigada por ter aceitado o convite. Eu vou passar a palavra para a doutora Andréa Tartucci para suas considerações finais. Obrigada, Priscila. Realmente, hoje o dia foi muito especial, todas as palestras foram sensacionais, e não somente eu, mas creio que todos hoje aprenderam muito. E fica lançado uma semente para aprofundarmos todos esses conteúdos. Então, parabéns, doutor Antônio, parabéns, doutor Cristiano, parabéns, doutor Wagner. Antes de encerrarmos os nossos trabalhos, já devidamente registradas as ilustres presenças, mas registro também aqui os meus cumprimentos para os nossos conselheiros que estão nos prestigiando, doutor Marcos Cabelo e doutora Marie Claire, nossos conselheiros aqui por Santo André e grandes e queridos amigos. Muito obrigada também pela prestigiosa presença de todos vocês. Então, parabéns, Priscila, mais uma vez pela organização, não só pela escolha dos palestrantes, mas também em senso comum pela escolha do tema, que veio mais uma vez a brilhantar os eventos da nossa Semana Jurídica. Então, passo a palavra, alguém mais tem algo a dizer? Caso contrário, podemos encerrar. Eu sei que os questionamentos são muitos, eu vejo que as pessoas continuam com dúvidas. Aliás, muitos elogios para todos os palestrantes, o reconhecimento da fala. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos que estão aqui participando. O número de perguntas eu vejo que ainda não foi finalizado,
porém, devido ao horário, nós avançamos, no final das contas, mais uma hora além do combinado, tanto exatamente pelo motivo dos temas serem de extrema relevância. Então, se me permitem, em nome da 38ª subseção, OAB Santo André, declaro os trabalhos encerrados do 4º dia da nossa semana jurídica. Muito obrigada, Deus os abençoe. Boa noite a todos. Boa noite. Parabéns a Boa todos. noite. Sucesso, sucesso.